Graça e paz, amados, em nome de Jesus, amém? Que alegria estar aqui mais uma vez junto com vocês, recebendo do Senhor e compartilhando com alegria daquilo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 3. Graças a Deus. Como diz o apóstolo Paulo, para que a minha alegria seja completa. Muito obrigado, querido. Quantos aqui fazem parte de algum grupo familiar? Levante sua mão. Quantos já estão em algum grupo? Meu Pai do céu, que maravilha, glória a Deus. Parabéns. Que delícia, que bênção. Amados, eu quero compartilhar com vocês nesta noite uma palavra que tem enchido o meu coração, né? É a terceira vez que eu vou pregar esse texto e essa palavra, que tem edificado e abençoado a vida de muitas pessoas. Eu sei que vai edificar a sua vida também. Que fica no livro de Provérbios, capítulo 3. Nós vamos ler todo esse capítulo, porque é um capítulo que fala muito sobre os ensinamentos de Deus, sobre aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E na verdade, o título dessa pregação é 3 maneiras de evitar problemas. Quantos gostariam de evitar problemas? Levante sua mão aí, gente. Pois é. Como pastores, as pessoas nos procuram muito para resolver problemas, não é isso mesmo? Mas hoje eu vou me antecipar e vou te ajudar a evitar problema, irmão. Essa é a chave. Eu gostaria de ter ouvido essa palavra quando eu tinha 17 anos. Provavelmente metade dos meus cabelos ainda estariam aqui. Irmão, o pastor Jeda ia ser um playboy, ia ser o Sansão de tão cabeludo, né? Se ele tivesse ouvido essa palavra aos 17 anos. Mas é uma palavra que o Senhor me trouxe numa leitura que eu estava fazendo. O livro de Provérbios é um livro muito enriquecedor. Então, amados, o livro de Provérbios, você consegue ler o livro de Provérbios todinho em 1 hora. Irmãos, é ensinamento até dizer chega. E principalmente esse capítulo 3 é uma coletânea de conselhos de sabedoria. Então quero que você leia junto comigo. Todos já acharam? Digo amém. Amém. Maravilha. Então diz assim: meu filho, não esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão paz e prosperidade. Que o amor e a fidelidade jamais te abandone. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens, além da boa reputação, né? Tem gente que acha que não é importante ter boa reputação. É sim, irmãos. Tem gente que diz: não estou nem aí o que pensam de mim. Você está errado. Você tem que pensar assim. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas são valorizadas por aquilo que elas são e aquilo que elas dizem, e a maneira como elas se apresentam. Então você precisa zelar pela sua reputação, com certeza. Isso aqui é o conselho de um sábio. Então você terá o favor de Deus e dos homens, e da boa reputação. Outro conselho: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Outro conselho: não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Outro conselho: honre o Senhor com todos os seus recursos e com as primícias da sua plantação. Desta forma, os teus celeiros ficarão plenamente cheios e os teus barris transbordarão de vinho. Outro conselho: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a repreensão do pastor Jéder, pois o Senhor disciplina quem ama. Apareceu o nome do Jéder aqui, viu? O Senhor disciplina quem ama, nem da pastora Silmara, né? Agora caiu com uma luva, né, irmão? A repreensão do pastor Jéder, amém. A repreensão do pastor Silmara, aleluia. Então olha lá, irmãos. Poxa, Deus falou alguma coisa nesse momento aí, né? Então, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem o deseja bem, amém? Diga: disciplina é para o meu bem. Isso. Outro conselho, versículo 13:
Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. Ela é mais preciosa do que os rubis. Nada do que você possa desejar na vida se compara a ela. Na sua mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa. Na mão esquerda, riquezas e honra. Outro aviso: os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são de paz. A sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Por sua sabedoria o Senhor lançou os alicerces da terra. Por seu entendimento fixou no lugar os céus. Por seu conhecimento as fontes profundas se rompem e as nuvens gotejam o orvalho. Outro conselho: meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista, porque isso trará a você trarão vida a você e serão enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Assim, você não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, como a lava-jato, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Quanto lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo: volte amanhã e eu lhe darei algo, se você pode ajudá-lo hoje. Hoje tem livro para você dar para a pessoa que está do seu lado aí, amém? Não diz para ele que vai dar amanhã não, é hoje. Então olha aqui, versículo 29, outro conselho: não planeje o mal contra o seu próximo, que confiadamente mora perto de você. Não acuse alguém sem motivo, se ele não lhe fez mal algum. Não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos, pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é seu grande amigo. Outra informação: a maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos, amém? Ele zomba dos zombadores, mas concede graças aos humildes. A honra é a herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo, amém? Irmão, só um capítulo, viu tanta sabedoria? Amado, que é forte demais esse texto. Mas a minha pregação vai ser centrada apenas no versículo 7, que é o versículo que nos ensina sobre essas 3 maneiras de evitar problemas. E é muito bom porque você pode simplesmente amanhã pegar lá no seu computador, imprimir essas 3 frases e colocar em todo lugar onde você trabalha, para você aprender o que o Senhor tem a nos ensinar através desse texto, em nome de Jesus. Primeira coisa que eu quero falar para você antes de começar a pregar: que a grande maioria dos problemas podem ser evitados. É verdade ou não é? Sim ou não, irmão? Sim. A questão é que nós negligenciamos a palavra de Deus, negligenciamos o conselho das pessoas que estão perto de nós, negligenciamos os alertas da nossa consciência, e assim nós vamos levando, tocando. Irmão, quando a casa cai, a gente quer se apavorar. Às vezes dá para consertar, mas às vezes é tarde demais. E aí resta-nos o quê? Contar com a misericórdia do Senhor para nos ajudar a superar a dificuldade que nós mesmos criamos. Então perceba que quando vier um problema para você, existem problemas que você não pode evitar. Por exemplo, o povo que estava lá naquele país, esqueci o nome dele agora. Como é que é o país que teve o tsunami? Como é que é o nome? Indonésia. Irmãos, o povo da Indonésia, eles podiam evitar o tsunami, sim ou não? Não. Foi uma coisa natural, aconteceu. E amado, tem coisas que a gente não pode evitar. Um rapaz lá em Campo Grande, vivendo a vida normal, tranquilamente, de repente começou a sentir um negócio esquisito, fez um exame para uma outra razão. Quando foi fazer um exame da cabeça, estava com um tumor gigantesco no cérebro. Em poucas semanas depois ele morreu. Ele podia fazer alguma coisa? Não. Aconteceu. Mas tem pessoas que sabem que não pode dirigir embriagado. Dirige. Outros sabem que não pode gastar mais do que ganha. E gasta. Tem rapaz que sabe que a moça é tranqueira e namora. Tem moça que sabe que o menino é enviado do cão para destruir a vida dela. Continua namorando. Irmão, está procurando problema. Sim ou não? Sim. Então existem problemas que podem ser evitados. Pastor, e aí? Um problema agora, eu não evitei porque eu não tive sabedoria. Eu estou encalacrado num problema. Irmão, Deus vai te dar misericórdia. Vai derramar misericórdia sobre você, para você poder suportar as consequências do seu problema. Entendeu como é que acontece? É assim. Então, por exemplo, Davi.
Eu não sei por que Deus colocou Saul na vida de Davi para persegui-lo, para humilhá-lo, para pegar no pé dele, para ter inveja dele, para tudo. Irmão, foi Davi que foi provocar Saul? Não, Saul é que cismou com ele. Aí o Senhor deu graça e Deus livrou Davi de Saul. Eliminou o cara, beleza. Agora no outro dia, Davi estava lá na casa dele tranquilamente, viu a mulher tomando banho lá no terraço, e aí procurou saber o nome da mulher, disfarçadamente. Como é que é o nome de todos os meus vizinhos aqui? Mas na verdade só queria saber a vizinha do fundo. Aí falaram o nome dela, Betseba de Almeida. Ele correu no Facebook, Betseba de Almeida, para saber quem era Betseba, quem era o marido dela, quem era a família dela, quem era tudo, para quê? Já estava na maldade. Ele procurou a situação. E aí depois o que aconteceu? Se envolveu com a mulher, engravidou a mulher. Para desbaratinar, ele mandou chamar o marido da mulher que estava na guerra. Vai lá, passa uma noite, uma lua de mel. Aí mandou eles lá para o Zagaia, lá em Bonito. Uma lua de mel de 3 dias. Irmão, só que o cara falou assim: Davi, de boa, minha mulher é maravilhosa, mas eu tenho a vida inteira para desfrutar minha mulher. Não é justo que os meus amigos, soldados como você, leais ao seu exército, estejam na guerra, dando a vida pela pátria, e eu aqui junto com a minha esposa. Isso não é justo. Eu vou voltar para a guerra. Olha só, irmão, o cara não quis. Aí que Davi chegou e falou para o comandante: esse cara está me arrumando problema, ele me desobedeceu, bota ele na primeira fileira da guerra, na batalha mais sangrenta para ele morrer logo. Irmão, ele matou o cara, ele achando que estava tudo resolvidinho. Ele arrumou um problema, ele adulterou e tirou a vida de uma pessoa. Aí passaram alguns dias, veio o profeta e falou para ele: Davi, temos um caso seríssimo para resolver. O que foi? Olha, um dos cidadãos do nosso reino tinha só uma ovelhinha, e a Bíblia diz exatamente isso, tinha só uma ovelha a quem ele amava muito, e o seu vizinho, que tinha um monte de gado, recebeu uma visita. Ao invés de pegar um gado dele, um bezerro dele, qualquer coisa, ele pegou a ovelhinha daquele que só tinha um e amava muito, e sacrificou a ovelhinha. E aí Davi falou: esse homem deve pagar 4 vezes. Ele não sabia que ele estava proferindo a própria sentença dele. E realmente ele pagou 4 vezes. Porque ele adulterou uma vez, na família dele teve 2 adultérios. Ele matou um homem, 2 adultérios. Ele matou um homem, na família dele teve 2 mortes. O primeiro adultério que teve foi um filho dele que abusou sexualmente da filha. Aí o outro filho, sabendo que o outro abusou, matou o próprio irmão. Aí só aí já fechou a conta. Em menos de um mês já teve uma morte e um adultério. E mais lá na frente, esse outro filho dele que matou o irmão, teve relações diante de todo o povo de Israel com as mulheres de Davi. E mais na frente, esse mesmo filho dele morreu também. Amado, veja quanta desgraça. Mas o que Deus fez com Davi? Davi, você aprontou, então agora tem as consequências do seu pecado. Aí deixa eu falar uma coisa para você, pastor Jéder, que muitas pessoas não entendem esse negócio de Antigo Testamento e Novo Testamento. De repente você falou hoje aqui sobre Abel e Caim, e algum irmão aqui falou: mas isso era no Antigo Testamento. Irmão, o Antigo Testamento é Bíblia, igual o Novo Testamento. Amém? Jesus, ele não invalidou o Antigo Testamento. A única diferença hoje é que nós lemos o Antigo Testamento sobre a ótica do Novo Testamento. Hoje nós lemos o Antigo Testamento pela ótica da graça, não pela ótica da lei. Mas tudo que está escrito no Antigo Testamento vale até hoje. Vocês estão entendendo isso? Aí de repente você diz: mas pastor, aconteceu com Davi porque era a época da lei. Irmão, tem essa não. O apóstolo Paulo, ele disse no livro de Gálatas, capítulo 5, o que o homem semear, isso também colherá. É a mesma coisa. Pastor, é dente por dente, olho por olho? Não, é a lei da semeadura. O que o homem semear, isso também colherá. Aquele que semeia na carne, colherá destruição. Aquele que semeia no espírito, colherá a vida eterna. Amém? A mesma coisa o apóstolo Paulo fala, sem distorcer o texto, que tem pastor que às vezes estupra o texto para poder caber no momento de oferta. Mas amado, quando a Bíblia diz, quando o apóstolo Paulo disse que aquele que muito semeia, muito colherá, e aquele que pouco semeia, pouco colherá, ele estava falando no momento de oferta. Você vê que ele estava falando sobre finanças de uma igreja. E aí ele falou: aquele que muito semeia. Então perceba, amado, que mais uma vez nós ratificamos que o Novo Testamento, ele afirma de que aquilo que você semeia, você vai colher, né? Não é teologia do Antigo Testamento não, embora a teologia do Antigo Testamento seja a Bíblia também, mas só para explicar para alguém que acha que não tem valor, é claro que tem. Então, amados, o que aconteceu aqui com Davi?
Quando nós lemos os salmos dele, por exemplo, o Salmo 51, quando ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, livra-me de todos os meus pecados, eu já os conheço, eles sempre estão diante de mim, porque eu já nasci na iniquidade. Aí nós vemos novamente aquilo que o filho dele falou, mais lá na frente, no livro de Provérbios: mas aquele que encobre o seu pecado, este não prosperará, mas o que o confessa e depois o deixa, alcançará misericórdia. Amado, uma coisa maravilhosa. Só que o fato de você alcançar misericórdia não quer dizer que o teu pecado vai deixar de trazer consequência. Vai trazer consequência. Só que Deus vai te dar graça para você suportar a consequência do seu pecado. Você entendeu isso? Sim ou não? Sim ou não? Então perceba que existem problemas que você evita. E continue evitando, amado. Use essa palavra para evitar problemas. Agora, os problemas que vêm sobre você sem você procurar são provações da parte de Deus. Deus faz isso para quê? Para aperfeiçoar a sua fé, o seu caráter, a sua integridade. Aí já é Tiago capítulo 1, que diz que a provação vem sobre nós para poder fortalecer o nosso caráter e a nossa integridade. Então tem situações que você diz: meu Deus, o que eu fiz para passar por esse problema? Irmão, fica tranquilo, porque a palavra de Deus garante que junto com a provação, Deus também manda o escape. Deus não vai te triturar, mas os problemas que você arrumou, você vai ter que aprender a lidar com eles. Mas o Senhor vai te dar graça e vai te fortalecer em nome de Jesus, amém? Então, existem maneiras também que nós podemos, 3 maneiras para poder evitar os problemas. Em primeiro lugar, qual é a primeira frase aí, amado? A primeira sentença desse versículo: não seja sábio aos seus próprios olhos. E esse que é o problema, irmã. É o meu problema, é o seu problema, é o problema de todo mundo. Nós nos achamos que sabemos tudo. Quando alguém chega para nós e fala assim: posso te dar um conselho? Parece que teu ouvido entra no automático. Fala aí. Sabe o que é isso, irmão? Orgulho. Orgulho. Se vier uma pessoa famosa para nos dar conselho, a gente senta e ouve tudo. Se for uma pessoa humilde, fala assim: posso te dar o conselho? Parece que quem é humilde e pobre não tem conselho para dar para ninguém. Talvez se ele fosse tão sábio, ele não seria pobre desse jeito. Irmão, na Bíblia não há nenhuma conexão entre sabedoria e pobreza. Pelo contrário, no livro de Eclesiastes fala a respeito de um homem sábio e pobre, e que o povo esqueceu dele. Porque geralmente nós achamos que são aqueles que o mundo tem como bem-sucedidos que tem algo para nos ensinar. Quando na verdade tem tanta gente simples que tem algo a nos ensinar. Minha mãe era uma mulher que tinha a 4ª série, minha mãe agora voltou para casa, voltou para o Senhor há 2 meses atrás. Pensa numa mulher sábia, impressionante. O que é isso, amado? Sabedoria que vem do Senhor. Aos olhos do mundo, minha mãe não era um sucesso, mas quem conversava com ela sabia que parece que ela tinha uma conexão, ela tinha uma conexão muito forte com Deus, e sempre tinha uma palavra para poder aconselhar alguém. Então perceba, amado, não seja sábio aos seus próprios olhos. Geralmente nós queremos emitir valores, nós queremos teimar, nós queremos convencer as pessoas para fazerem aquilo que nós queremos que façam. Amado, não seja sábio. A verdadeira sabedoria vem do Senhor. Aprenda a ouvir as pessoas, aprenda a ouvir os mais velhos, aprenda aqueles que estão na frente, aprenda a ouvir até o conselho daquela pessoa que está contigo, e porque ela está contigo sempre, parece que ela não tem mais nada para te falar. Quando na verdade, amados, muita palavra de sabedoria nós podemos receber das pessoas que convivem conosco todos os dias, com a merendeira da escola, com o porteiro do prédio. Irmão, é tanta coisa que nós podemos aprender. No prédio que eu morava tinha um porteiro lá que tinha uns 70 anos mais ou menos, o seu Jaime. Como eu gostava, amado. No calor, eu pegava a minha cadeira, os meninos iam dormir, eu pegava a cadeira e ficava conversando até 1h da manhã com o seu Jaime. Seu Jaime contando as histórias dele, me ensinando tanta coisa da vida, coisa que meu pai não teve oportunidade de me ensinar. Então procure as pessoas sábias, procure estar onde os sábios estão, não os nécios, não os loucos, não aqueles que amam correr risco. Pare de correr risco, irmão. Tem muita gente perdendo tudo porque gosta de correr risco. Tem muita gente se envolvendo com gente errada porque gosta de correr risco. Não é legal você correr risco. Pergunte ao investidor bem-sucedido se ele gosta de correr risco. Ele vai: não, eu invisto nas coisas, quanto menor o risco, é melhor. Agora, um cara que é apavorado para ganhar dinheiro, ele investe no risco e vive perdendo muito, irmãos. Nós não vemos aí esse negócio aí dos carros, como é que era o nome? O radarzinho do carro que o pessoal vendeu um tempo aí, como é que era o nome? Isso aí, Bibom, né? E tinha um outro também, que era do celular. Nada contra quem vendeu, quem deixou de vender.
Nada contra aquele que continuou no seu emprego e vendia isso. Embora no final a coisa não deu muito certo, mas alguns ganharam dinheiro. Mas teve gente não que pediu a demissão, pegou sua rescisão, sua indenização e aceitou correr o risco. Hoje ele não tem um emprego, não tem o dinheiro da rescisão, porque aceitou correr um alto risco. Amado, não é sábio você correr risco. Não confunda fé com impetuosidade. Não confunda fé com loucura. Principalmente por causa de dinheiro. Acho engraçado que ninguém faz loucura pela obra de Deus, mas para ganhar dinheiro e para conquistar a mulher, todo mundo faz loucura. Eu nunca vi um programa na TV chamado Loucuras pelo Senhor, mas tem loucuras de amor. Aí o cara vai lá, se expõe ao ridículo, faz um monte de coisa, depois de segunda-feira o povo zoa dele no trabalho, ou dele ou dela. É muito legal declarar amor, é muito bom saber, deixar todo mundo saber o amor que você tem para uma pessoa. Mas quantos daqueles que fizeram loucuras de amor, realmente até hoje estão com as pessoas que eles fizeram loucura de amor? E por que para Deus a gente não faz uma loucura, né? Eu não estou nem aí, hoje eu vou chegar na igreja 1h30, para orar 1h30 de joelho antes do culto. Ninguém faz essa loucura para o Senhor, né? É esquisito isso. Mas, amado, perceba que a sabedoria não está em você se arriscar, a menos que você receba uma palavra de Deus, a não ser que você receba uma direção de Deus. Então, aprenda. O sábio, ele sabe administrar principalmente 4 coisas. Primeira coisa, o sábio, ele sabe administrar seus relacionamentos. Ele escolhe com quem que ele vai andar. O nécio, o insensato, ele anda com qualquer um. Qualquer pessoa que lhe pareça agradável, ele anda. Independente dos princípios, dos valores, da honestidade. Um sábio, ele administra bem seus relacionamentos. Porque ele sabe que ele vai ser avaliado com aquelas pessoas com quem ele anda. Um sábio, ele administra muito bem o seu tempo. Ele não joga tempo fora. Você jamais já vê um sábio passando 3 horas no Facebook. Não. Facebook é assim, irmão. Você entra nele, liga. Eu entro no Facebook 3 vezes por dia. Eu entro, dou uma olhadinha assim superficial, já vou rolando. Se algum amigo meu postar alguma coisa, eu dou uma curtida. Se for espetacular, eu faço um comentário. E se eu estiver enojado da vida, eu escrevo alguma coisa. Aí pronto, eu tô igual o Salomão agora. Eu tô igual o Jeremias, só estou nas lamentações. E aí, irmãos, aí eu dou uma lamentada lá, irmão, e vazo. Aí à tarde eu dou uma outra aparecidinha. Amado, não passa de 10 minutos. Se chegar a 5, eu acho que não chega a 5 minutos. Vou lá, dar uma olhada geral, tal, pronto. Eu não fico enfiado nisso não, irmão, porque isso é ladrão de tempo. Você começa uma coisa, chama outra. Ah, aquele meu amigo da infância, deixa eu ver se ele está aqui. Aí você procura o nome dele e não aparece ele, mas aparece outro. Você acaba vendo as coisas do outro, foto, um monte de coisa. Irmão, vira uma confusão. Enquanto você está gastando o seu tempo, tem alguém estudando para concurso. Enquanto você está lá, tem alguém aprendendo mais algumas palavras em inglês para poder fortalecer o vocabulário. Enquanto você está gastando o seu tempo, tem alguém lendo a Bíblia, tem alguém lendo um bom livro, tem alguém fazendo um monte de coisa, e você, feito um insensato, jogando o seu tempo fora, irmão. E o tempo é mais precioso que o dinheiro, irmão. Porque o dinheiro, você pode perder o dinheiro até os 60 anos, de repente Deus te dá uma ideia, uma criatividade, você fica rico e recupera todo o dinheiro da vida inteira. Agora o tempo você não vai recuperar mais não. Então, irmão, você tem que dirigir. O sábio, ele administra bem o seu tempo. O sábio, ele administra bem o espaço que ele tem. Seja na mesa, seja no guarda-roupa, seja onde for. O insensato não, a casa dele, 90% das coisas ele não usa nunca. Está ali só para impressionar os outros. Abre a gaveta do insensato que você vai ver quão insensato que ele é. Aí você vai abrir e vai falar assim, meu irmão, para que você tem 4 bloquinhos de anotação, todos eles zerados na sua gaveta? Aí você começa a ver um monte de coisa assim, não é possível um negócio desse. Para que você tem 15 canetas no seu porta-caneta? Vai secar a tinta de todas. Daqui a pouco vai tudo para o lixo. A não ser que seja caneta de coleção. Irmãos, é impressionante. O sábio não, ele é objetivo. O sábio, ele sabe onde ele está, onde ele quer chegar. Ele vai conforme diz os rappers, ele vai no papo reto. É aqui que eu vou. Eu tenho um objetivo, eu sei para onde eu vou. E por último, amados, o sábio, ele sabe administrar o dinheiro. Porque ele sabe que o dinheiro corresponde ao trabalho. A nossa vida é medida por anos, meses, dias, horas e minutos. Logo, se você trabalha 40 horas por semana,
e recebe R$400 por semana, isso quer dizer que cada hora trabalhada é R$10. Se você vai comprar uma camisa de R$30, você trabalhou 3 horas para poder comprar uma camisa. Então você tem que ter esse entendimento. O sábio, ele sabe administrar aquilo que ele vai ter. Eu vou comprar um negócio de R$400, a jaqueta de couro de R$400. Você está mesmo disposto a jogar uma semana de trabalho por uma jaqueta? Nesse inverno rigoroso do Mato Grosso do Sul, é isso que você precisa mesmo? Mas tem gente que faz isso, tem gente que faz. Irmãos, você precisa saber onde é que você vai botar o seu dinheiro. Tem gente não, que alopra. Quem tem dinheiro, parabéns para você, irmão. Compre aquilo que o Senhor te dá condições de comprar. Eu estou dizendo para aqueles que não têm condições de ter tudo e querem ter tudo, mesmo sem ter condição. Ele tem o celular de 3.500, ele tem a jaqueta de 400, ele tem a bota de couro de 350, somando tudo, quando ele sai de casa, amado, ele está com um aparato de R$1.500, a armadura dele. Aí quando vem as férias, ele não pode viajar. Ele tem que pedir a chacrinha do amigo em Laguna Carapã e ficar lá. Nada contra Laguna Carapã. O que eu estou dizendo é que se você pode ir para Maceió, eu acho melhor Maceió que Laguna Carapã, né, irmão? Então, perceba, mas do que é isso? O sábio, ele sabe dar destino para os recursos que Deus dá para ele. O sábio poupa, porque ele sabe que vai ter uma hora na vida dele que ele vai se tornar menos produtivo. O sábio, ele poupa, porque ele sabe que alguma coisa pode mudar no governo e aquilo que ele tinha, ele pode passar a não ter mais. Olha aí, o governo tinha desonerado 50 áreas de atividade comerciais, onde as pessoas pagariam menos para ter um funcionário. Agora aumenta o desemprego. Ao invés do governo desonerar ainda mais a empresa, ela cancela a desoneração, voltando a cobrar um monte de tributos. Amado, como é que um patrão vai conseguir pagar todo mundo com esse jeito agora, voltando a pagar o governo integralmente todos os impostos que ele pagava antes? Se ele não tem uma reserva, o que vai ser da vida dele? Então o sábio, amado, ele não poupa só para ter dinheiro, pegar o extrato e mostrar para todo mundo, eu tenho isso aqui guardado. Não é isso não, é porque ele não sabe o que está aguardando ele no dia de amanhã. Se ele é um cidadão, ele precisa poupar porque ele não sabe o que vai acontecer amanhã ou depois. E essas coisas vêm contra a vida da gente, irmão, seja ímpio ou crente. Essa luta vem para poder provar a nossa fé. E se você não estiver preparado, como é que vai ser? Então o sábio faz isso. Mas a maioria das pessoas não gostam de ouvir conselhos. Se enganam. Andam com pessoas erradas. Se enganam com as pessoas. Uma das coisas, amado, que eu posso falar, eu sei que tem gente aqui muito mais velha que eu, mas eu com 50 anos eu já posso falar isso. As pessoas, eu anotei aqui 3 coisas a respeito das pessoas que eu observei. Sempre observei, mas a maioria das pessoas são egoístas. Elas só vão pensar nelas. A maioria das pessoas pensam nela o tempo todo. Entre você e elas, vão preferir elas o tempo todo. Mas você tem uma ligeira impressão de que a pessoa vai se sacrificar por você. Poucas são as pessoas dispostas a se sacrificar por você. Até mesmo que você se dispõe a sacrificar por poucas pessoas também. Então nós nos sacrificamos por muito poucos. Então essa é a natureza do homem. Não fica achando que ninguém vai ser legal com você, não. Alguns serão, mas a maioria não vai ser. As pessoas são quase sempre pouco confiáveis. Você vai encontrar poucas pessoas confiáveis na sua vida. Enquanto eu estava lendo sobre esse texto e pensando sobre essa pregação, eu estava pensando sinceramente, não é porque eu estou aqui hoje, mas no pastor Géder, uma pessoa que eu tenho abertura com ele. Meus deslizes, tanta coisa que eu já contei para ele que eu não contaria para outra pessoa. Não é porque eu teria vergonha de contar para outra pessoa, porque eu sei que a pessoa não é confiável. Agora para ele não, ele me conhece. Ele sabe quando eu vou bem no casamento, sabe quando eu não vou. Ele sabe dos meus deslizes, ele sabe das mancadas que eu dou. Não é nada moral não, tá, irmão? Eu não tenho problema de imoralidade, graças a Deus. Mas deslizes, assim, do dia a dia, ele sabe como é que é. Então uma pessoa confiável, mas como ele, amados, são poucos. Eu tenho amigos para passar férias na praia, tenho. Mas poucos são confiáveis. Entenda isso. Você não pode sair abrindo a tua vida para todo mundo. Eles vão te dar um nó.
A hora que eles acharem que aquela informação que eles têm pode tornar-se um capital para projetá-los, torná-los importantes, ou trazer um constrangimento para você, eles vão usar isso. Então, amado, não fica abrindo o coração para todo mundo. Tenha comunhão, tenha liberdade, ande com seus irmãos, ore uns pelos outros, mas existem coisas que você precisa ser prudente, e nem tudo na sua vida você deve falar para todo mundo. Vocês estão entendendo isso, sim ou não? Não é para amanhã ou depois o irmão chegar, ô irmão, quero orar por você. Não vou contar o que está acontecendo, o pastor disse para eu não confiar em ninguém. Eu não estou dizendo isso. Tanto que eu compartilho com um monte de amigos meus. Mas o pastor Jéder e talvez mais umas 2 pessoas na minha vida são pessoas que eu compartilho tudo. O que é isso? São pessoas confiáveis. Você vai encontrar poucas na vida. Não espere chegar aos 50 anos para você descobrir que as pessoas não são tão confiáveis quanto você gostaria. Seja apenas prudente. Não é ser desconfiado, é ser prudente. Coloque um limite na sua língua, coloque um freio na sua emoção e aprenda a guardar teus sentimentos. Só isso. Você não precisa, eu não sou desconfiado, irmão. Eu acredito em todo mundo, só que eu não abro a minha vida para todo mundo. Então isso é muito diferente. E quando eu preciso de ajuda, eu peço ajuda para quem estiver perto de mim. E outra coisa também interessante é que as pessoas são naturalmente dissimuladas. Muitas não conseguem mudar essa natureza carnal depois de se converterem. Você tem que lutar contra isso. Senhor, eu não quero ser dissimulado, eu não quero ser falso, eu não quero ser aquilo que eu não sou, eu não quero passar uma impressão daquilo que na verdade eu não sou. Você precisa lutar. E muitas vezes na igreja nós vemos isso, e se você não tiver sabedoria, que não vem do homem, vem de Deus, se você não tiver sabedoria para discernir quem é quem, você vai sofrer muito até dentro da igreja. E aí não adianta botar culpa em Deus não, que Deus vai te dizer, ninguém mandou você ter a língua comprida, a língua solta. Tem coisas que você não conta para ninguém, irmão. Você só se derrama diante do Senhor. Tem dores no teu coração que só você sabe. E você tem que guardar dentro de você. Não é que isso vai te matar. É que você precisa guardar, irmãos. Existem pregações. Eu e qualquer pastor que está aqui. A pastora Simara, pastor Jéder. Até os ministros de louvor, os cantores. Tem dia, irmãos, que a gente chega na igreja aos frangalhos. Estourado. Em pedaços. E você tem que chegar e falar, Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu costumo brincar dizendo que tem dia que eu digo assim, alma, fica aí sentadinho, que hoje só vai subir o Espírito para pregar. Que se você subir comigo eu não prego. Então fica aí, alma, espera aí, quando acabar a pregação eu te pego de volta. Então deixo minha alma sentada, minhas emoções, meu sentimento, aí eu prego feito um leão. Aí depois eu volto de novo. É falsidade? Não, irmão. Você precisa aprender a administrar os teus sentimentos. Isso é coisa de gente madura. Uma criança não sabe administrar o sentimento. Uma criança, quando não gosta de alguém, ele pode ter 8, 9, 10 anos. Ele vai chegar perto dessa pessoa, ele vai fugir, ele não vai querer. Porque, irmãos, é assim, uma criança não sabe administrar os sentimentos. Uma criança pode chegar num banquete na casa do governador e falar, não gostei dessa comida, eu não vou comer. Agora já o adulto não, né? Ele vai comendo aos pouquinhos, vai disfarçando e tal. Eu já falei para vocês, eu acho que eu já contei essa história de quando eu fazia minhas viagens missionárias lá no Paraná. Eu fui numa cidadezinha onde eu fiquei hospedado. Eu contei isso recentemente, eu escrevi isso. Não cheguei a escrever isso no Facebook não. Mas uma vez, eu estava na casa de uma irmã, bem simplesinha. Aí a irmã fez um frango, sabe o frango quase cru? Aquele que você tira a pele e já está rosinha. E a irmã assim, falou assim, meu Deus, eu não tenho nem dente para comer esse negócio. Que a carne estava muito crua. Aí eu esperei a irmã virar as costas. Quando a irmã virou as costas, eu peguei o frango, agora que eu ia dar para o cachorro, a irmã voltou. Eu olhei para o cachorro e falei assim, você acha que eu ia te dar? Eu não vou dar não. Oh, meu Deus. Outra vez eu estava numa cidade, no Rio Grande do Sul, lá no interior, depois da serra. Amados, eu nunca tinha tomado cevada na minha vida. E eu cheguei lá, era um casalzinho de alemães, e que eles só tomavam cevada. Eu nunca tinha tomado aquele negócio na minha vida. Eu sempre tive curiosidade. Cheguei na casa da irmã, falei, é hoje que eu vou tomar cevada. Pastor, tomar cevada? Falou, opa, tomo, né? Faltei pouco dizer, desde pequenininho, né? Fui criado na base da cevada. Então, irmãos, aí ela falou, você toma cevada, pastor? Tomo. Aí, irmão, ela me serviu. Aí, irmão, tomei aquele negócio. Falei, irmão, bota um pouquinho mais de açúcar.
Aí açúcar cristal, sabe aquela que demora meia hora você mexendo? O braço cai e o trem não fica doce. Aí, amado, mexi, irmão, tomei. Falei, meu Deus, esse negócio é ruim demais. Mas aí era uma mesa do lado de fora do quintal, né? Na irmã, os capinzinhos e tal. Aí a irmã, não deu mesmo, né? Na hora ali a irmã deu uma saidinha, que deu uma saidinha, eu joguei fora, deixei a caneca. Aí a irmã, quando a irmã voltou, o pastor gostou, né? Aí botou... Irmão, sentou na minha frente até eu tomar a cevada todinha. Mas o que acontece? Nós, quando ficamos adultos, nós aprendemos isso. Aí a mesma coisa lá do frango, acabei comendo frango cru. Porque quando a gente fica adulto, a gente encara qualquer coisa. Mas a criança não, a criança é mimada. Não sabe administrar a sua emoção. Mas o sábio, ele administra a sua emoção de todas as maneiras. Amém? Qual é a segunda sentença que nós temos aí nesse texto? Em primeiro lugar, não seja sábio aos teus próprios olhos. E a segunda? Tema ao Senhor, meu Deus do céu. Eu acho que eu já falei isso 2 vezes aqui, só nesse último ano que eu vim para cá, desde quando eu andei vindo aqui com Herculano. Amados, eu fico escandalizado com a falta de temor de Deus, do povo de Deus. Eu acho engraçado. Eu fico vendo um católico passando em frente a uma igreja católica e se benzendo, e eu penso assim, ó, eles sabem na frente de onde eles estão passando. Mas tem crentes que não sabem o lugar onde eles estão. Eu não sei, irmão, não é questão de religiosidade não, tá? Eu sei que esse lugar aqui é apenas 4 paredes. Mas atualmente são 4 paredes consagradas para o povo de Deus se reunir e buscar a face do Senhor. Então, ou eu e você temos entendimento de que esse lugar aqui é um lugar consagrado, um lugar separado de Deus, ou então, amado, o temor do Senhor não é um temor com medo de um raio cair na nossa cabeça. É o reconhecimento da sua pequenez e da grandeza de Deus. Isso é o temor do Senhor. É saber que quando Deus diz para você uma coisa, irmão, está falado. Não é para você ter medo, é para você temer o poder da palavra dEle. Então eu não posso desobedecer. Quando alguém está no quartel, um recruta está lá, amado, o sargento fala para ele, ele já sabe o que tem que fazer, por causa do temor que ele tem. Não é apenas medo não, é o princípio de hierarquia, já traz junto com ele o princípio do temor, o reconhecimento da autoridade do outro. Então às vezes nós achamos que temer ao Senhor é ter medo dele, não é isso não, mas é ter medo da desobediência ao princípio da autoridade dele. Muitos crentes perderam o temor, irmãos. Profanam descaradamente. Adoram ao Senhor de qualquer maneira. Vêm para a casa de Deus com qualquer maneira e qualquer coração. Fala a respeito da casa de Deus o que lhe vem na cabeça. Irmão, por favor, não faz isso não. Muitos problemas nós temos por falta de temor ao Senhor. Porque o Senhor disse e nós desconsideramos o que Ele disse. Porque a nossa liderança tem uma direção e nós desconsideramos em falta de temor a direção que a nossa igreja está tomando. Tantas coisas que o Senhor fala. O que aconteceu, por exemplo, com Ananias e Safira? Eles morreram por falta de temor ao Senhor. Porque Deus não pediu nada para eles. O que o texto diz lá? Que todos vendiam suas propriedades, pegavam os valores e depositavam aos pés dos apóstolos. Ananias e Safira queriam aparecer. Eles não queriam contribuir. Eles entenderam, eles torceram o princípio daquilo que o povo fazia. Ninguém era obrigado não. A Bíblia não diz, todos eram obrigados, não. A igreja caiu na simpatia do povo. E como resposta dessa simpatia, o povo dizia, eu preciso de alguma maneira fazer com que esse movimento se multiplique. Nem que isso custe meu terreno. Vende meu terreno aqui, pega o dinheiro, dá tudo aí, que essa obra tem que continuar. Ananias e Safira, talvez querendo aparecer ou querendo se destacar, vendeu o terreno lá por 300 mil reais, lá no Alphaville. Aí chegou e falou assim, ó, entrega lá para os apóstolos, 150 mil. Irmão, o dinheiro não impressiona nada não, o seu dinheiro não impressiona Deus. Deus é dono do ouro, Deus é dono de toda a prata, amém? Simples assim. E aí o que aconteceu? Eles foram tentar enganar, sabotar a Deus. Isso é falta de temor a Deus. E ele chegou lá e deu só a parte do dinheiro. Ninguém pediu nada para ele, mas ele quis mentir para Deus.
E aí, no outro momento, veio a mulher dele. Vem cá, vocês venderam o terreno por quanto? Tá, pois é. Porque você mentiu junto com o teu marido, os dois vão para o beleléu. E morreram. Por causa de quê, irmão? Porque roubaram a oferta? Não, porque faltaram com temor de Deus. Já no Novo Testamento. Eu gosto sempre de colocar isso para o povo não falar, isso é lei. Não é lei não, irmão. Temor do Senhor é temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, irmão. Então não tem como você ser sábio e deixar de ser sábio aos seus próprios olhos, se você não tem temor do Senhor. É o temor do Senhor. Eu fico escandalizado, amados, como é que as pessoas brincam com Deus. Uma hora estão na casa de Deus, outra hora não estão. Estão na casa de Deus flertando com o mundo, ouvindo música que não é de Deus, botando roupas que não são relacionadas, não são à altura de uma mulher de Deus, fazendo negócios que não é à altura de um homem de Deus. Não espere Deus te sacudir, não. Porque Deus, chega uma hora, Ele tem um basta. Deus tolera misericórdia, mas Deus não tolera malandragem. Quando Deus percebe que você pegou a mãe e está se tornando malandro, Deus vai dar uma sacudida em você. E eu já fui sacudido por Deus algumas vezes. Não queira isso não, irmão. Eu não quero isso nem para o Michel Temer. Entendeu? Então, por favor, amado, não brinque com o temor do Senhor. Continuando a terceira parte aqui. Evite o mal. Isso deveria ser óbvio, né? Evite o mal. Mas qual foi a última vez, amado, que você evitou o mal? Tem pessoas que parecem que gostam do mal. Tem mulheres que ao se vestir em casa, elas não evitam o mal. Parece que elas querem atrair o mal. Tem homens que quando estão em casa, na TV, depois de meia-noite, eles não evitam o mal. Alguns não procuram o mal, mas também não evita. Entende, irmãos? Depois de meia-noite, se você tem algum problema com seus olhos, irmão, desliga o computador, desliga a TV. E se você é casado, quero te dizer, tem uma mulher prontinha para você lá na sua cama, do seu ladinho, não precisa sair de lugar nenhum. Mas tem gente que não evita. Nós vemos aqui em Dourados, há 4, 5 anos atrás, aquela enxurrada que teve que arrastou um monte de vereador, um monte de gente. Eles poderiam ter evitado o mal, irmãos. É uma pena que muitos irmãos nossos, queridos, amigos nossos, foram arrastados por essa situação. Mas foram arrastados por quê, irmão? Porque estava perto. Até quem não, alguns que se dizem ser inocentes, e alguns eu creio que eram inocentes mesmo, mas por que eles foram arrastados, irmão? Porque não evitaram o mal. Ninguém bate. Como é que é o nome daquela rodovia aqui do Paraná, que vai lá para Curitiba? Qual o número dela? 272, como é que é? 77? 277. E essa daqui, que passa aqui, que vai para 163? Irmãos, ninguém jamais andando na 277 vai sofrer um acidente na 163. Só se acidenta na 163 quem escolheu vir pela 163. Então não adianta você dizer, pastor, eu caí. Você caiu na lama porque estava na lama. Se alguém cair aqui, não vai cair na lama não. Você anda na lama para cair na lama. Ninguém que anda no asfalto cai na lama. Isso é muito sério. Você pode evitar o mal, mas você escolhe o mal. Você escolhe o problema. Você escolhe a dívida. Escolhe a doença. Escolhe o estresse. E depois vem dizer, Deus, meu irmão, você não evitou o mal. E como é impressionante isso, que o mal, às vezes ele vem para cima de nós, e às vezes nós ficamos de bobeira, e às vezes nós vamos atrás dele. Quantas pessoas querem vender já a sua casa antes que o preço diminua e não está conseguindo vender suas casas porque quando compraram fizeram cambalacho no documento, aí agora estão agarrados com a casa. Na hora de fazer o cambalacho para comprar, era gostoso, era legal, vou pagar menos ITBI, vou pagar menos isso. Mas fez um cambalacho doido. E agora na hora de vender? Estão conseguindo não, porque não evitaram o mal. Acharam que Deus poderia dar para ele uma casa de 500 mil. Mas esse mesmo Deus não daria dinheiro para pagar o imposto. Irmão, que negócio é esse? Se Deus te dá o dinheiro da casa, Ele vai te dar o dinheiro para o imposto. Não, só tinha 15 mil, pastor, não sabia comprar a casa. Você achava que almoço sai de graça? Nenhum almoço sai de graça não, irmão. Se você quer pagar tudo, compra uma casa de 400 mil. Aí já sabe que vai morrer em 100 mil, só imposto. Mas tem a tua casa direitinha.
Tem gente que faz rolo com tudo que você imagina. Eu tinha um irmão que infelizmente era assim. Se alguém oferecesse para ele, ó, aqui tem um carro bonitinho, com toda a documentação bacana, tal, 35 mil. E tem esse aqui, ó, com documento tranqueira, já foi roubado, chassi alterado, e tem só uma permissão do juiz para andar, por 32 mil. Qual que você quer? Eu quero, irmão, por 3 mil ele pegava uma tranqueira. E tem gente que é assim, é verdade ou não é, irmãos? É. Compra coisa que sabe que a origem é ilícita, participa de coisa, irmão, cuidado com isso. A gente estava comentando lá nos irmãos onde eu estou hospedado, sobre essa questão da Lava Jato. Os nomes que estão aparecendo são só dos principais. Mas tem muita gente simples que queria só arrumar um dinheirinho, achando que a casa nunca ia cair, e agora a casa está caindo até para o lado deles. Só que um cara que rouba 70 milhões, ele paga 10 milhões de advogado, puxa 2 anos de cana, sai de lá, tem 60 mil esperando ele lá de fora da rua, igual o Dirceu, o José Dirceu. Os aviões, eles sempre vão ficar de boa. Agora os pequenininhos, igual o Marco Valério, está lá preso até hoje em Belo Horizonte. Cadê que alguém ouviu falar do pequenininho, irmão? Mas na hora que a coisa vem, o que é isso, amado? Não evitar o mal. O casal de namorado tem que namorar em santidade. Mas pastor, é um absurdo nos dias de hoje se eu pregar um negócio desse. O que é um absurdo é não perceber que ano após ano, dia após dia, nascem crianças cujos pais não querem nem registrar o nome da criança. O pai, aí vai a mãe lá. No dia que eu fui registrar meu filho Davi, de 11 anos, há 11 anos atrás, no dia que eu fui registrar ele, cerca de 15 crianças foram registradas naquele cartório naquele dia, porque precisou de um documento, e minha esposa saiu para fazer uma correria, e eu fiquei lá junto com meu filho. Das 15 crianças, nenhuma foi registrada com o nome do pai. Aí você quer que eu continue dizendo, namora à vontade, minha gente, vai para a cama, dá vazão, é da natureza humana, o desejo sexual. Não é só humana não, irmão, o cachorro também tem. E aí, vai ser assim? Você vai se relacionar da mesma maneira que qualquer um? Não, irmão, evitar o mal. O que a palavra de Deus diz para não evitar apenas o mal? Evitar a aparência do mal. Cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você conversa. Cuidado com a roupa que você veste. Eu digo isso para os homens também. Eu sempre costumo dizer, ande da melhor maneira possível. Se é um lugar onde pode ir de regata, vai com uma camisa de manga. Se é um lugar onde pode ir uma camisa de malha, vai com uma camisa polo. Se é um lugar onde você pode ir uma camisa de polo, vai com uma de botão manga curta. Se é de manga curta, vai de manga. Sempre vai um a mais. Vai com blazerzinho, vai com sapato. Ah, mas eu posso ir de tênis? Vai de sapato. Se você não for para uma atividade que vai precisar de tênis, sempre vai, amado. Um a mais. As pessoas vão te olhar com os outros olhos. E eles vão observar você nisso. Quantas vezes eu estava viajando por aí, e aí a polícia rodoviária parava na estrada. Revistava todo mundo. E eu às vezes com a minha calça social, direitinho, às vezes com camisa social também. A polícia sempre passou direto de mim. Mas eles olham para algumas pessoas e levantam a suspeita, porque, irmão, queira ou não queira, a sociedade tem seus códigos, não tenta quebrar o código, não. E um dos códigos da sociedade é que as pessoas vão te avaliar pela tua aparência. Não é você que escolhe esse código. E não tem como você revogar esse princípio. É um princípio em toda a sociedade. Você é aquilo que você aparenta ser. Ah, pastor, importante é aquilo que nós somos interior. Irmão, ninguém vai ficar andando com aparelho de endoscopia para ver como é que você é por dentro, não. O que as pessoas vão olhar é aquilo que você é por fora, irmão. Para com isso. Então evite o mal. 3 maneiras de você resolver os problemas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afasta-te do mal. Amém? Será que a gente consegue repetir? Não seja sábio. Segundo, tema e afasta-te do mal. Você tem coragem de dizer isso para quem está do seu lado? Meu Deus vai dizer assim, ó. Eu vou contar para você um segredo que eu acabei de descobrir. Aí tu vai contar essas 3 coisas aí, os 3 segredos. Graças a Deus. Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Amém, irmão? Já acabou? Ou os irmãos são gago?
Demoraram esse tempo todo para falar isso. Só isso. De repente, irmão, não, seja sábio. Hein aqui, irmãos? O Salmo 1, só para nós fecharmos com a última mão de verniz. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O seu prazer está onde, irmãos? Na lei do Senhor. E na sua lei, não é no iPad não, na lei do Senhor que está dentro do iPad. E na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto aos ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria. Dá fruto o ano inteiro, irmãos? Sim ou não? Não, na estação própria. Assim que você vai ser. Tem gente que diz, mas eu vou ter que prosperar o tempo todo, irmão. Cada época você tem uma prosperidade diferente. É igual fruta. Tem um período do morango, tem um período da manga. Dá o seu fruto na estação própria. E tudo que fizer, prosperará. Amado, busca a sabedoria. Não é difícil. Se a Bíblia diz que nós podemos buscar a sabedoria e receber de Deus a sabedoria, é porque é possível. Deus não vai te oferecer nada que não seja possível você ter. Se Ele já te ofereceu, é porque você pode ter. E eu creio, amado, que dessa maneira nós vamos poder evitar muitos problemas na nossa vida e parar de procurar os pastores para resolver problemas. Nós vamos apenas evitar os problemas e administrar as provações que o Senhor nos mandar, não porque nós procuramos, mas é porque Ele quer aperfeiçoar o nosso caráter e a nossa fé. Amém? Vamos...